Olá, irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco. Irmãos, muito obrigado, vocês que têm me acompanhado aqui, e o Espírito Santo de Deus tem me ajudado bastante para que eu consiga continuar nessa caminhada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu trago um tema que é a respeito da resposta de Deus às nossas orações. E por que Deus muitas das vezes não atende os nossos anseios, nossos pedidos? Por que isso acontece na vida do irmão e da irmã? A gente ora, às vezes a gente clama a Ele com tanta voracidade assim, porque estamos vivendo momentos de dificuldade, com certeza. A grande maioria busca o Senhor, infelizmente, nesses momentos. E no momento de tristeza, de dificuldade, de tribulação. Então, eu separei aqui alguns trechos que exemplificam essa intimidade que Deus tem com as pessoas, a forma que Ele responde a esses pedidos, né? E às vezes, muitas das vezes não responde da forma que a gente espera, ou às vezes até nem responde para o nosso bem. Então é isso, gostaria de falar a respeito disso hoje. Vai ser um vídeo breve, mas espero que toque o coração dos irmãos e traga algum esclarecimento para a vida do irmão e da irmã que está me assistindo. Amém? Desde já lhe peço mais uma vez, porque isso é muito importante para a minha caminhada aqui no YouTube, porque realmente o aplicativo ele percebe se há um engajamento ou não. Isso faz com que meus vídeos consigam atingir mais e mais seguidores e inscritos, e eu tenha mais visualizações e, por conseguinte, também tocando o coração de mais pessoas. Então, o irmão e a irmã que me assiste aqui, que não tem um canal, que não consegue fazer uma inscrição, que pelo menos deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, porque isso só me fortalece e me ajuda bastante nessa caminhada. Amém? Então vamos lá, irmãos. O primeiro exemplo que eu separei foi de Moisés. Moisés pediu por volta de 515 vezes para que Deus deixasse ele entrar em Israel, né, conduzindo o povo. Mas o Senhor simplesmente não permitiu que isso acontecesse. E aí deixou essa missão nas mãos de Josué. Josué, de forma espetacular, conseguiu fazer isso. Aí tem todo um desdobramento dessa história. Os espiões que foram lá, observaram, vieram com uma notícia que não era satisfatória. O povo acreditou naquilo, né? Não deu credibilidade à mensagem que Deus tinha enviado a eles. E assim aconteceu que Moisés não conseguiu concluir a missão dele, que era levar o povo até Israel, depois de 40 anos pelo deserto. Então, assim, Deus não atendeu o pedido de Moisés. Ele queria que Moisés encerrasse ali a missão dele, e foi o que aconteceu, irmãos. Infelizmente, foi um homem maravilhoso, né? Foi bem-aventurado em todos os projetos que ele teve, e isso demanda também uma fé inabalável, que foi o caso dele, suportando, né, todas aquelas provações, suportando as humilhações que o povo fazia ele passar, né, e duvidando muito das vezes das mensagens que Deus passava através dele para o povo, né, que o seguia. Então, 515 vezes ele tentou, diz a Bíblia Sagrada. Eu vou deixar depois as passagens para os irmãos terem, que quiserem pesquisar isso e se integrar mais nessa história, mas esse é o meu primeiro exemplo, é o exemplo de Moisés, um homem maravilhoso, mas que não conseguiu ter a resposta que ele queria através das orações dele. Depois eu separei também um trecho da vida de Abraão. Abraão teve aquele momento na qual o anjo, né, visitou ele, o anjo Gabriel, e a glória do Senhor também conversava com Abraão, a glória de Deus. E ele, por diversas vezes, sabendo, né, que o plano de Deus era a destruição de Sodoma e Gomorra, e ele sabendo que o sobrinho dele, Ló, morava ali,
naquela cidade, naquela localidade com a família, e era um homem justo, era um homem temente ao Senhor. Ele sim, ficou com medo do desfecho daquela história, o que poderia acontecer com aquele sobrinho tão amado dele, que amava o Senhor, e ele sabia disso. Então ele primeiro tentou conversar com o Senhor, dizendo: Senhor, se ali tivessem 50 justos, Senhor, se tivessem 45 justos ali, o Senhor salvaria aquelas cidades? Senhor, se tivesse 30 justos ali, o Senhor, 20 justos, Senhor, 10 justos. Aí a paciência de Deus também se esgotou naquele momento, e o Senhor falou: a partir de agora eu não converso mais a respeito desse assunto. Mas você vê que ele teve diversas tentativas, né, de poupar aquelas pessoas, mas o Senhor não atendeu, porque ele tinha já determinado que iria fazer aquilo, e foi o que aconteceu, né? Mas para a honra e glória do Senhor, aqueles 10 justos que faziam parte da família, né, de Ló, foram poupados pelos pedidos de Abraão, mas não os 50 iniciais que era o plano dele. Então você vê que ali foi um momento também angustiante para aquele homem, um homem que tinha uma intimidade ímpar com o Senhor, mas que não conseguiu levar adiante, né, o plano dele de salvar aquelas 50 pessoas, porque Deus não queria isso, né? Depois temos a passagem na qual fala da vida de Jeremias pedindo para que o templo não fosse destruído. Era um templo que estava sendo usado de forma errada, né? E tinha muita idolatria, e o povo não escutava o que ele dizia. Então ele pedia para o Senhor ter piedade daquelas pessoas e não destruir aquele templo, porque era um lugar que ele naquele momento estava sendo profanado, mas que futuramente seria transformado. Aquelas pessoas iriam ser transformadas, mas o Senhor tinha outros planos para aquele local, e ele não permitiu, e ele acabou destruindo o templo, né? E era um homem também maravilhoso, que tinha uma intimidade também muito grande com Deus. Depois, e por último, eu separei a vida de Davi, esse homem espetacular, pai de Salomão, né? E Davi também é fruto da traição dele com Batseba. Ele traiu, né, a confiança do homem do braço direito dele, que era Urias, né? Se deitando com a mulher de Urias, que trabalhava para ele, que tinha confiança dele e que era um homem temente a Deus. Então Deus se irou com aquilo, e mesmo ele já tendo se deitado com a mulher de Urias, e ela estando grávida dele já, e gerou um filho, e o Senhor, através do profeta Natã, que era um homem maravilhoso, ungido por Deus, mandou uma mensagem para Davi, que aquele filho ele iria adoecer e morrer. E naquele momento ali, eu creio que eu, como pai também, e sei muito como é que é uma situação dessa, onde a gente fica nessa apreensão para que nada aconteça com os nossos filhos, que a gente não tenha nenhum momento de desespero que envolva os nossos filhos, os pequeninos. Mas naquele momento ali, Deus já tinha um plano já traçado para a vida daquela criança, e porque ele queria depois, no futuro, ter a possibilidade de dar outro filho, que seria um homem espetacular, que foi Salomão. Mas Deus já tinha traçado já o destino daquela criança, que veio fruto da desobediência do rei Davi, né? E seria a morte dessa criança. Aquele momento ali deve ter sido um momento de desespero de Davi, mas Deus cumpriu a palavra dele e tirou a vida daquela criança, né? E aí a gente realmente vê que Deus, quando ele tem algo planejado para a vida de alguém, não adianta a gente orar e pedir, clamar por ele, porque realmente Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está muito além do entendimento que um ser humano possa ter. Então, se ele tem um plano para a vida do irmão, da irmã, mesmo que a irmã ore por aquilo,
para algo que a irmã queira ou o irmão queira muito, muito, muito na sua vida, se Deus achar que aquilo não vai ser edificante para a vida do irmão, da irmã, Deus não fará. E a gente, às vezes, muitas das vezes, a gente fica frustrado com os nossos pedidos, né? Mas a gente tem que entender que a vontade de Deus é soberana e o que Ele quer para nós é muito além do nosso entendimento. E é um Deus que ama demais os filhos dele. Então a gente tem que entender o que acontece, mesmo a gente orando incessantemente por aquilo, é fruto de algo pensado por Deus para que seja edificante para a nossa vida e não para a nossa destruição. Então a gente tem que aceitar com passividade qualquer decisão que Deus venha a tomar, seja qual for a nossa vontade, o nosso anseio e a nossa oração. Então, irmãos, eu tracei uma estratégia para o irmão, para a irmã que está observando hoje esse vídeo, para que o irmão consiga ter êxito nas suas vontades, nas suas orações, e entenda que às vezes você orar uma vez só, 2 vezes não é o suficiente. Deus tem que sentir no seu coração uma vontade genuína para que Ele te atenda em relação àquele pedido. Amém? Então vamos lá. Primeiro item, eu acho que o irmão e a irmã tem que se concentrar, meditar a respeito do que o irmão está pedindo, que a irmã está pedindo. Então, isso é uma coisa fundamental. Medita se aquilo realmente vai ser edificante para a vida do irmão e da irmã, né? Isso demanda também uma preparação. Então, o irmão tem que se preparar e a irmã, né? Se você quer realmente muito algo, que você mostre uma submissão ao Senhor, para que Ele sinta o seu coração aquebrantado, né? E aí isso você pode demonstrar através da oração genuína, do joelho, ajoelhando, clamando ao Senhor, que é uma forma de você mostrar uma submissão a Deus, né? Então você ajoelhe quando você for orar, num lugar que as pessoas não têm acesso, né? Que se for dentro da sua casa, uma casa movimentada, muitas das vezes a gente não tem esse espaço, que vá para dentro até do lavabo, do banheiro, mas faça isso num lugar que ninguém veja, porque Deus, Ele está lhe observando, e isso é mais do que o suficiente. Não faça igual os fariseus, que demonstravam, né, que tinham feito, acontecido, ou faziam orações em tons altos para que as pessoas olhassem e ficassem, né, extasiadas com aquilo, porque Deus, isso não faz diferença nenhuma para Deus. O que faz diferença é o que está dentro do seu coração. Amém? Então, o segundo item, Isaías 55:6 diz exatamente isso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Clamai enquanto Ele está por perto. Ou seja, irmãos, não brinquem com o tempo de Deus. A gente não sabe o que Deus tem programado para a vida do irmão e da irmã. Então faça isso, mas de uma forma pensada, que Deus age no tempo dele. Então, não vou fazer isso amanhã, deixa para depois que acontecer isso. Não condiciona a vontade de Deus ao seu tempo, porque o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Então clame enquanto Ele está por perto, porque pode chegar um momento que Deus, de tantas loucuras e atrocidades que os irmãos têm feito, se afaste de vocês, e aí Ele não vai lhe atender o seu pedido. E não adianta você gritar, humilhar, chorar. Muitas das vezes as pessoas ficam desesperadas nesse ponto, mas Deus não responde mais, porque Ele não está perto do irmão e da irmã mais. Ele tentou diversas vezes, o irmão e a irmã não escutaram a voz dele, o clamor dele, porque a voz do Senhor, Ele toca no nosso coração, faz a gente sentir aquela consciência. E o irmão muitas das vezes tem essa possibilidade, a irmã também, através de mensagens, de coisas, de fatos que acontecem na sua vida. O irmão não aquebranta o seu coração, não dobra o seu joelho, não se humilha perante ao Senhor, até a hora que Deus se cansa de mandar mensagem, mandar recados para os irmãos, porque a cegueira é uma coisa que desvirtua o ser humano do caminho de Deus. Então esse é o segundo item. E o terceiro item que eu separei diz em Jeremias 29, versículo 11: eu sei o que é melhor para vocês. Eu sei o que é melhor para vocês. Irmãos, não adianta a gente ficar clamando, se humilhando, pedindo, orando a Deus incessantemente por coisas que não serão edificantes.
para a nossa vida, coisas que não tem sentido nenhum para Deus, que não vai levar o irmão ou a irmã a lugar nenhum. São às vezes coisas fúteis, materiais. Não é isso que Deus quer para a vida do irmão. Ele quer que o irmão evolua espiritualmente, que o irmão se torne um ser humano diferenciado. Lógico que as coisas materiais também serão lhe acrescentadas, mas não peça só isso, porque Deus não atende esse tipo de gente. Não é isso que você vai orar para isso. Deus sabe quais as suas necessidades, então não ore por coisas vãs, por objetivos vazios que não vão te levar a lugar nenhum. Amém, irmãos? Então, seriam basicamente esses 3 itens, estratégias para que os irmãos consigam ter êxito nos seus pedidos. Então, reflitam a respeito disso que eu falei. Qualquer dúvida, vá nas passagens bíblicas para que Deus lhe mostre exatamente qual é o plano dele para a sua vida, se o que o irmão ou a irmã está pedindo é edificante ou não. E terceiro, que aceite com passividade tudo que Deus está lhe respondendo. E às vezes a resposta dele também é o silêncio. É uma forma de Deus lhe responder. Amém?